Um estudo publicado pela Universidade de São Paulo alertou que as propostas da ANP para a nova regulamentação do gás de cozinha trazem riscos à segurança pública e podem favorecer o crime organizado. Para a gente entender um pouco mais, de acordo com a pesquisa, as mudanças sugeridas pela Agência Nacional do Petróleo podem criar um ambiente de baixa fiscalização, de fácil exploração por facções criminosas. Vamos entender um pouco mais sobre esses riscos agora com o advogado especializado em transição energética, Guilherme Vinhas. Guilherme, bem-vindo. Obrigada por conversar com a gente por aqui. Um bom dia para você. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Eu queria muito que você explicasse para a gente esse cenário e por que essa nova regra do GLP pode vir, então, a talvez favorecer fraudes. Perfeito. De fato, o que acontece? O setor de GLP se encontra na agenda regulatória da ANP, ou seja, a ANP vem conduzindo uma revisão das regras, né? Nesse processo, foi elaborada uma análise de impacto regulatório com algumas sugestões para a diretoria da ANP. Dentre elas, a possibilidade de você fazer o enchimento fracionado dos botijões de gás. A gente está falando, para quem não conhece o assunto de uma forma técnica, a gente está falando dos botijões de gás, conhecidos como botijões de gás ou gás de cozinha, né? O que acontece? Essa análise de impacto regulatório avaliou a possibilidade do enchimento fracionado desses botijões, ou seja, você não necessariamente vai precisar vender os botijões com 13 quilos, né? Que é o peso estabelecido pela norma, né? Você vai poder vender com um peso menor, como com os carros, quando a gente vai abastecer no posto de gasolina. Bem, você vai poder, não necessariamente as distribuidoras vão ser obrigadas a encher os botijões das suas marcas. É o que a gente chama de enchimento de outras marcas, né? Então, na verdade, uma distribuidora X vai poder encher os botijões da marca Y, por exemplo. E por que isso tudo? Bom, e também a análise de impacto regulatório avalia uma nova forma de rastreamento dos botijões, que é o rastreamento digital. Por que tudo isso é apontado nesse estudo que você mencionou como um risco para os consumidores? Porque, em primeiro lugar, quer dizer, todo o sistema de comercialização de GLP vem sendo construído há décadas, né? A gente tem um sistema bastante seguro, a gente tem, na verdade, regras que são absolutamente importantes para a defesa dos consumidores, para a defesa da segurança dos consumidores, né? E que pode ser destruído com essas mudanças que a diretoria da ANP vai passar a avaliar a partir de agora, né? Então, qual é o problema disso, né? O problema é que a análise de impacto regulatório, ela parte do princípio de que há uma concentração no setor e ela, então, avalia que essa concentração no setor pode ser flexibilizada por essas medidas que eu mencionei. Isso, na minha opinião, é um erro. Isso vai colocar os consumidores em erro e, mais ainda, vai permitir que o crime organizado, que já atua na ponta de comercialização do GLP, a gente vê, por exemplo, facções criminosas comercializando botijões de gás em comunidades e tal. A gente vai permitir que isso seja ampliado, como aconteceu nos combustíveis líquidos, né? Então, a gente vai ter uma deficiência de rastreabilidade dos botijões, a gente vai ter uma maior dificuldade de fiscalização da distribuição e revenda, permitindo que o crime organizado se infiltre nesse setor, como a gente viu na Operação Carbono Oculto dos combustíveis líquidos. Então, de fato, esse estudo elaborado pela USP é muito importante, eu acho que deve ser olhado com atenção pela diretoria da ANP.
Perfeito, Guilherme. Eu aproveito para te perguntar também qual que seria o caminho, nesse caso, ideal, diante agora desse anúncio da nova regra para a GLP especificamente e para tentar evitar que esse cenário aconteça, olhando para um cenário, então, de fraudes que podem ser favorecidas, mas ainda levando em consideração a necessidade de atualização. Boa pergunta, boa pergunta. É importante dizer, em primeiro lugar, que essas ideias de enchimento de outras marcas, elas não são novas, né? Outro dia eu encontrei aqui uma legal opinion que eu fiz nos anos 2000. Então, assim, a gente não está falando de algo revolucionário ou que decorre de uma nova tecnologia. É simplesmente mais do mesmo, ideias que foram descartadas no passado e que agora voltaram de uma forma casuística. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, o que a gente precisa fazer para o futuro? Em primeiro lugar, garantir a segurança do consumidor. Acho que o centro de atenção, tanto do setor privado, das empresas, como do governo, da ANP, deve ser proteger os interesses dos consumidores. Quando tocante à qualidade, né, ao volume que é comercializado e também à segurança do gás, a segurança do produto. Para que isso aconteça, em primeiro lugar, quer dizer, não existe nenhuma. Em primeiro lugar, a gente precisa estabelecer um ambiente de negócio saudável. A gente precisa garantir que o crime organizado não esteja infiltrado, como está hoje no mercado de combustíveis líquidos, né? Para que isso aconteça, quer dizer, qualquer programa sério de combate ao crime organizado começa por fortalecer o orçamento das agências reguladoras e dos órgãos de controle. Então, a gente precisa integrar Receita Federal, Ministério Público Federal, o Ministérios Públicos Estaduais, Banco Central, a ANP. Para que isso aconteça, a gente precisa de uma organização e de um projeto focado no combate ao crime organizado. O que a gente vê infelizmente, isso não é desse governo nem do governo anterior, quer dizer, isso vem acontecendo ao longo dos anos, é um esvaziamento orçamentário das agências reguladoras. Então, para você ter uma ideia, a ANP, por exemplo, eu estou falando da ANP, mas isso se aplica também às outras agências reguladoras, a ANP perdeu 82% do orçamento discricionário, das verbas discricionárias, que são aquelas destinadas à fiscalização, em cerca de 10 anos. Então, quer dizer, e por outro lado, as atribuições da ANP aumentaram, né? Então, não é o momento de você complicar a fiscalização, né? Tudo que essa proposta que vai ser analisada pela diretoria da ANP faz de fato aumentar, criar uma complexidade adicional para a fiscalização da ANP. Então, assim, respondendo a sua pergunta, para o futuro, eu acho que a gente precisa criar um ambiente de negócio saudável. A gente precisa fortalecer, como eu disse, os órgãos de controle, fortalecer o Banco Central, a Receita Federal, tudo isso que a Operação Carbono Oculto, e a gente tem um exemplo super recente, né, que foi a operação contra a Refit no Rio de Janeiro. Tudo isso mostra que o crime organizado hoje é muito mais sofisticado e está infiltrado na economia formal, né, em atividades econômicas que são distribuição de combustível, que são formais, né, e elas vêm criando uma rede de proteção junto ao judiciário, ao legislativo, ao executivo. Então, assim, a gente precisa de fato, e eu acho que isso é urgente, independente desse projeto, dessa ideia de se fazer uma revisão no setor de GLP, na minha opinião, é urgente para o país criar uma maior integração entre os órgãos de controle e as agências reguladoras para combater a infiltração do crime organizado na atividade econômica. Perfeito, super importante a sua fala. Obrigada, Guilherme Vinhas, advogado especializado em transição energética. Bom trabalho para você e boa semana também, viu? Obrigado, igualmente. Um prazer estar com vocês. Obrigada.